Aleluia, glória a Deus. Exaltado e bendito seja o soberano de Israel, o Deus forte, poderoso, general de guerra, aquele ao qual é digno de toda honra, todo louvor, toda adoração, aquele que com o poder da palavra fez tudo o que há. Haja luz, houve luz. Aleluia, esse é o nosso Deus, o leão da tribo de Judá, o soberano, maravilhoso, poderoso, grandioso, majestoso. Que nome mais, que palavra pode descrever a grandeza do nosso soberano Deus? Amém? Glória a Deus, bendito e exaltado é o Senhor. Nesta noite eu estou muito feliz, amados, porque quando nós oramos em prol de algo e esse algo acontece, nós glorificamos ao Senhor, né? Porque nós sabemos que as nossas orações são ouvidas, nós sabemos que todas as nossas petições chegam até o trono de Deus. Mas quando nós temos uma graça alcançada, né? Quando nós, né, temos a nossa oração respondida, é um gás novo para a nossa fé, um combustível para a nossa fé. E eu glorifico ao Senhor porque hoje eu tive uma notícia muito boa, né? Que alguém que estava distante da presença voltou. E eu glorifico a Deus, eu estou muito feliz por isso, né, amados? E vamos continuar orando. Vamos continuar orando, porque quando nós dobramos o nosso joelho para orar, o inferno estremece. Quando nós dobramos o nosso joelho para orar, né? O inferno ele fica atento ao que nós vamos falar, ao que nós vamos profetizar, ao que nós vamos declarar. Então, a oração do justo verdadeiramente pode muito seus efeitos. Oi, Dai, a paz do Senhor, amada. Boa noite. Então, amados, no último vídeo, na última mensagem, eu disse para vocês que eu estava contando uma experiência. E como eu toquei agora no assunto de oração, eu queria estar contando, né, uma experiência que eu estava a orar no meu quarto. Era meia-noite quando eu vim orar. E eu disse ao Senhor que eu sabia que a oração tinha poder. Eu sabia da eficácia da oração. Mas que o Senhor me respondesse naquele momento que verdadeiramente, quando nós oramos, o inferno estremece, que quando nós oramos, Satanás fica desesperado. E eu disse ao Senhor, Senhor, me responde, Senhor. Se a oração tem esse poder realmente, esse poder de transformar, de quebrar, de abalar. E eu orei, era meia-noite, amados. E voltei para a sala, terminei de orar. E eu disse ao Senhor, Senhor, me responde ainda antes de dormir. De dormir, Senhor, o Senhor me dá uma resposta. Porque eu quero pregar aquilo que eu vivo. Eu quero dizer para as pessoas, para que elas sigam determinadas coisas que estão na palavra de Deus. Não só que eu precise viver, amados. A Bíblia conta tudo que os profetas viveram, tudo que Deus fez. Mas a minha e a sua vida fala do que Deus ainda faz. O teu testemunho de vida, os milagres que acontecem na tua vida, é para que todos vejam que o Deus que agiu há mais de 2.000 anos atrás, é o mesmo Deus que age nos tempos de hoje. O poder dele não mudou, ele continua poderoso. E aí, amados, passou, e aí eu fui fazer uma coisa, fazer outra. Quando eu vim me deitar, já era aproximadamente 2 horas da manhã, não lembro bem o horário. E eu peguei o meu celular para dar uma última olhada, aonde eu me deparei com uma situação que eu não esperava. E eu vi aquela mensagem, aquilo que eu não esperava ver. E eu disse ao Senhor, Pai, verdadeiramente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E eu vim para o quarto e vim fazer a oração da madrugada.
E eu comecei a orar, comecei a guerrear, porque as madrugadas, né? E eu comecei a orar. E eu disse ao Senhor, Senhor, eu pedi ao Senhor uma resposta. Eu já estou indo deitar e o Senhor não me deu essa resposta. E Deus falou assim para mim. Tanto te dei a resposta, aquilo que você viu no teu aparelho, no teu celular, foi resposta ao que você me perguntou. O diabo, ele estremece, o inferno estremece, o diabo fica tão apavorado quando o meu povo ora, quando você ora, que ele correu para providenciar algo para querer te paralisar, para querer paralisar tua oração. Naquele momento o Senhor respondeu para mim, que ainda que a resposta que eu vi naquele momento, amados, era algo para mim negativo, verdadeiramente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O diabo, ele tanto teme diante da oração do justo, que ele quer paralisar. Ele quer que nós deixamos de orar, que nós deixamos de buscar, que nós deixamos de buscar da fonte, de estar, né? Porque oração é intimidade, oração é relacionamento com Deus. Então, amados, o que eu vim trazer para vocês nesse vídeo, nessa mensagem, é que não deixe de orar. Ainda que pareça difícil, ainda que sem força, ainda que durante a correria do dia a dia, não para de orar. A oração é a chave da tua vitória. A oração é a chave das respostas de Deus para nossas vidas. Não existe vitória sem oração. Não existe petição atendida sem oração. A oração é o momento que você vai falar com o seu Deus. É o momento que você vai desabafar. Mas a oração é muito mais que isso. Oração é um momento íntimo e particular. Ninguém pode fazer por você. É no momento onde você abre o seu coração, onde você fala coisas que geralmente você não falaria em público, geralmente você não falaria na frente de outras pessoas. O poder da oração é devastador para o inferno. Por isso, Satanás luta tanto para não querer, né, para não ver um filho, né, um servo de Deus de joelho dobrado. Amados, não há nada que assuste mais Satanás do que a oração. Não há nada que assuste mais o inferno do que quando nós dobramos o joelho. Amém. Glória a Deus. E que a oração seja algo, seja uma rotina nas nossas vidas. Que a oração seja tão necessária quanto a água que bebemos, quanto o alimento que sacia a nossa fome, quanto o ar que respiramos. Com a oração nós chegamos mais próximo de Deus. Com a oração é que Deus se revela para os seus. É que Deus, né, fala conosco. É através da oração que você sente a presença real de Deus. Quantas experiências você já não viveu dentro do seu quarto? Quando ninguém mais, quando você orava sozinho, quando não tem ninguém por perto. Foi através da oração que Ana recebeu o milagre dela. Amém? Glória a Deus. Amados, eu queria já ir para a passagem, para a palavra do Senhor. Eu já queria estar, deixando essa mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração no dia de hoje, nessa noite, que está no livro de Lucas, no Evangelho de Jesus Cristo, no livro de Lucas, capítulo 10, que vai falar a partir do versículo 38, que vai falar assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra.
Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Então aproximou-se, dizendo: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dizei-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aleluia. Amados, essa passagem vai nos mostrar a respeito de duas mulheres. Essas mulheres, elas são aquelas que são as irmãs de Lázaro, né? Jesus conhecia, Jesus tinha intimidade com elas, Jesus amava. E Jesus foi, né, estar na casa de Marta e de Maria. Só que Marta estava tão preocupada nos afazeres, em receber bem o Senhor, né, em preparar, né, a ceia, em arrumar casa, em preparar tudo para que o Senhor se agradasse. Já sua irmã não, sua irmã sentou e foi ouvir o que Jesus tinha a falar, o que Jesus tinha a ensinar. Aí você me pergunta, irmãos, qual das duas está errada? Nenhuma das duas estão erradas, amados. Porque uma estava a trabalhar para o Senhor. Uma estava preocupada em oferecer o que havia de melhor para o Senhor. A outra se preocupou em ouvir o que o Senhor tinha a falar. Nenhuma das duas estavam errada. Porém, Jesus advertiu Marta. Disse: olha, Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria escolheu aprender. Maria escolheu ter um relacionamento. Maria escolheu estar atenta ao que o Senhor dizia. Aleluia. E o Senhor está ministrando aqui ao meu coração, amados, que às vezes nós estamos, né, quando nós estamos servindo a Deus, e às vezes nós estamos tão preocupados, né, com os afazeres ministeriais, com os afazeres do dia a dia, no corre-corre, né? Trabalhamos, né, amados? Trabalhamos e quando chegamos vamos resolver uma coisa, resolver outra, resolver uma coisa, resolver outra. Na igreja, ao congregamos, fazemos parte às vezes do ministério de louvor, sabe? Do ministério, diversos ministérios, né? Estamos envolvidos nos trabalhos da igreja. Estamos tão, atarefados em ser o primeiro a chegar, em limpar as cadeiras, em limpar o chão, em preparar, né, tudo para que quando o pastor venha esteja tudo pronto para ele pregar. Estamos no corre-corre e esquecemos de parar, de ouvir o Senhor. Esquecemos, amados, às vezes durante o culto estamos preocupados se a criança, né, o filho do irmão está fazendo zoada. Estamos ali, mas esquecemos de buscar o melhor. E aí sabe o que acontece, irmãos? Quando vem a tempestade, nós não criamos raízes. Nós não estamos alicerçados na palavra. Amados, hoje acontece um erro muito recorrente, não generalizando todas as igrejas, mas hoje, logo que uma pessoa aceita Jesus, né, e essa pessoa se batiza e começa a congregar, é dado para essa pessoa cargos, sabe? É dado para essas pessoas funções dentro da igreja. Mudou muito, amados, porque se nós formos para o tempo, se nós formos meditar na palavra, é necessário um chamado para tudo na casa do Senhor. É necessário que se ore, que Deus confirme. É necessário uma preparação,
E o que é que eu quero dizer com isso, amados? É errado uma pessoa que chega logo no evangelho, sabe, atribuir a eles tantos afazeres. Ah, a irmã está falando, isso serve de estímulo para mantê-los, isso serve de incentivo para eles continuarem congregando, para eles continuarem irmãos. Se a palavra de Deus não for incentivo, se a palavra de Deus não for o suficiente para manter os membros, para manter aquele novo convertido na igreja, na presença, nada mais será. E o que eu quero dizer, quando o Senhor trouxe essa palavra para mim, eu disse: Senhor, por que essa palavra, Pai? Porque bem verdade, amados, que quando viemos aqui nas redes sociais ministrar uma palavra, as pessoas veem mais pelo título, e as pessoas veem mais quando vê que é palavra de bênçãos, palavras de profecias a respeito de bens materiais, de vitórias alcançadas. Mas estar na presença de Deus é algo que dinheiro nenhum pode comprar. É algo que homem nenhum pode te dar. Alguém pode te dar cargo, alguém pode te dar função, pode nomear você ao que seja. Mas a presença de Deus, Ele só dá aqueles que Ele quer, que Ele escolhe. Por isso Ele disse: Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu estar firmada na palavra, ouvir a palavra, buscar daquele que era a palavra. Maria sabia que Jesus era o Filho de Deus. Maria sabia que Jesus era o Cristo. Ela não queria perder tempo. Ela não queria perder tempo fazendo outras coisas. Marta também sabia. Mas Marta queria agradar ao Senhor de outra forma. E aí Jesus advertiu ela. Às vezes, amado, as lutas, as dificuldades, sabe, o corre-corre, estamos, sabe, amados, sabe, correndo contra o tempo. Bem verdade que o fim dos tempos está próximo. Deus tem usado profetas para dizer que a vinda dele está próxima. Mas às vezes estamos tão, sabe, desesperados, sabe, em alcançar coisas aqui na terra e esquecemos de investir aonde vamos morar a eternidade, aonde vamos passar a eternidade. Amado, nada adianta termos cargos, termos funções, ter cadeira separada. Sabe? Nada adianta, amados. Nada adianta se você não tem a presença. Nada adianta se naquele dia você não for chamado, bendito do meu Pai. Se naquele dia você não receber a coroa da vida eterna. Se naquele dia o teu nome não estiver lá escrito no livro da vida. Nada vai adiantar. Ainda que você ganhe almas para o Senhor, eu não estou dizendo aqui, amados, que não devemos praticar o ID. O ID é para todo aquele que aceita Jesus. ID, vai, prega o evangelho para toda criatura. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo, amados, que às vezes estamos tão preocupados, achando que somente se nós trabalharmos na casa, na igreja, sabe, que nós estamos agradando ao Senhor. A tua vida, como é que está? Sabe quando é que você agrada ao Senhor? É no íntimo da tua casa. É no teu quarto. É no testemunho que você dá para os seus, para a sua casa, no seu trabalho. É esse agrado que o Senhor quer. É isso que causa alegria no coração de Deus. Claro que nós não devemos viver um evangelho egoísta, pensando somente em nossa salvação, em nós. Mas, amados, nós temos que fincar a nossa raiz na rocha, na palavra, para que a gente possa suportar os dias maus. O que suporta os dias maus, amado, o que nos sustenta na presença, amados, é a palavra de Deus, é o relacionamento que você tem diário com Deus. Amados,
Eu quero aqui ler um outro versículo que está no livro de Mateus, só um momentinho. Olha, amados, no livro de Lucas também, capítulo 11, versículo 27. Olha aqui o que diz. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, Jesus estava a ministrar com aquela multidão, né, perante quando os judeus vêm e o acusam, né, Jesus está ali explicando, né, que um rei numa casa dividida não subsiste. Jesus está ali ministrar, e aí vem alguém e diz assim, ó, aí fala assim, ó, e aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamastes. Mas ele disse, olha o que Jesus falou, amados: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus e as guardam. E aqui, amados, em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 46, olha o que o Senhor vai falar. E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que está ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que estás no céu, este é o meu irmão, irmã e mãe. Irmão Luiz, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Então, amados, olha o que Jesus diz aqui: que aquele que ouve a palavra dele e guarda, este é bem-aventurado. Olha o que Jesus diz aqui também em Mateus capítulo 12, versículo 46. Capítulo 50. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que estás no céu, este é o meu irmão, irmã e mãe. Amados, como eu já disse anteriormente, vivemos numa correria constante, preocupados com o dia de amanhã, com o que vamos comer, com o que vamos vestir, com prestações a vencer, com boletos, com diversas coisas. E nós não temos parado. Nós não temos parado para ouvir a voz de Deus. E às vezes, amado, nós achamos que por ir à casa de Deus, ir a um culto, às vezes até como um ritual, nos fortalece. Amados, eu volto a dizer, se nós não meditarmos, se nós não guardarmos a palavra, olha o que fala aqui no livro de Josué. Josué 1, se eu não me engano, Jesus. Em Josué, olha o que Deus diz para Josué. Olha o que Deus diz para Josué. Que palavra que Deus fala para Josué. Eu gosto de procurar, amados, para não fugir nem um pouquinho daquilo que o Senhor quer que diga, né? Deus diz assim, eu não estou achando aqui agora, mas Deus fala assim, olha, Deus manda que Josué, achei. Olha o que Deus diz aqui, ó. Tão somente no capítulo 1, versículo 7, versículo 8, amados. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aleluia, glória a Deus. O segredo para a vitória do crente está aqui, ó.
meditar neste livro de dia e de noite. É o Deus falando. E não te aparte de ti as leis dele. Vamos parar, igreja. Vamos parar, povo de Deus. Vamos parar para ouvir o que Deus tem para nos dizer. Nós falamos muito. Nós, quando vamos orar, nós falamos, agradecemos, engrandecemos, mas pedimos. Falamos muito. E não, às vezes, não deixamos Deus falar conosco, responder. Deus, ele fala através de profeta, ele fala através de homens e mulheres de Deus. Mas Deus fala conosco no secreto do nosso quarto. Tem coisas, amados, que Deus vai falar para você, no seu particular. Você sabia que você tem particular com Deus? Que tem coisas que é só para você e para Deus? É só entre você e Deus? Então, amados, a mensagem desta noite, como eu botei no título, escolha a melhor parte. Escolha fazer a vontade de Deus. Escolha estar na direção de Deus. Escolha a vontade de Deus na tua vida. Não tem erro, não tem decepção, não tem frustração. Quando nós decidimos ouvir a voz de Deus, quando nós decidimos ouvir o que Deus tem para nos dizer, o que Deus tem para falar a nosso respeito. Amados, não tem sensação mais maravilhosa do que quando o Senhor diz que Ele tem se agradado de vós, né? Quando o Senhor diz, olha, mantenha-se na posição, eu tenho contemplado, eu tenho visto, eu tenho me agradado. Amados, a gente se sente tão especial, né? E hoje em dia, amados, está se pregando que ser especial é ter patente, que ser especial é estar numa posição de destaque, que se ser especial é estar sentado entre líderes, né, assim dizer. Sabe qual é a posição mais especial que devemos estar? É nos pés do Senhor Jesus Cristo. Sabe qual é a patente mais significativa, mais importante no reino de Deus? Sabe qual é a patente, amados? Servo de Deus. É ser servo do Deus Todo-Poderoso. É ser filho daquele que tudo pode. Daquele que se revela aos seus. Daquele que nos ama de tal maneira que não poupou o seu único filho por amor a ti. Então que nesta noite, amado, talvez você entrou nessa live, talvez você vai começar a assistir esse vídeo, talvez não era o que você queria ouvir. Você tem perguntado para Deus, Senhor, me responde. Quando o Senhor vai fazer na minha vida, quando o Senhor vai atender aquela promessa. Mas o Senhor te diz nesta noite, para me ouvir. Para de dar importância ao que não tem importância. Inclina o teu pensamento, inclina os teus passos. Aos passos do Deus Todo-Poderoso. Amado, eu profetizo sobre a tua vida, que os teus passos sejam alinhados aos passos do Deus Todo-Poderoso, que os teus caminhos sejam dirigidos pelo Senhor, que a sua vontade se converta à vontade de Deus, que você aprenda, quando uma porta está fechada,
Saber que é livramento de Deus sobre a tua vida. Que o não de Deus é resposta positiva para você. Deus, ele tem cuidado de nós. Amado, esta pandemia veio para Deus despertar, para que o povo de Deus desperte, para que a igreja de Deus que está adormecida desperte. Nós temos visto, amado, é campanha disso, campanha daquilo. Eu não vejo, eu nunca vi, me perdoe, mas eu nunca vi uma campanha de santificação, uma campanha em busca da presença de Deus, em busca, sabe, da intimidade com Deus. Meu Pai, Deus está clamando. O Senhor está clamando do seu trono. O Senhor tem clamado, o Senhor tem bramado, o Senhor tem suplicado. O Deus Todo-Poderoso tem mandado mensagens através de profetas, através de homens e mulheres de Deus, para o povo dele. Deus te ama, Deus não quer te perder. Aí você pode dizer, irmã, mas eu estou congregando. Eu estou na igreja, eu vou na igreja 3 vezes por semana. Amados, não é necessário estar dentro da casa somente. É necessário ouvir o dono da casa. É necessário parar e escutar aquilo que ele quer te falar. Amados, às vezes tem pessoas que estão na igreja de segunda a segunda, todos os dias, mas estão com os ouvidos tapados, não estão ouvindo Deus falar. Como é que eu posso dizer isso? Você pode estar perguntando, irmã, como é que a irmã pode estar falando isso? A irmã está julgando. Não estou julgando, amados. É pelo testemunho, é pelas atitudes das pessoas. Como eu falei no início, é através do teu testemunho, do meu testemunho, é que nós demonstramos, o nosso testemunho fala por nós. Não adianta nós falarmos que somos, que fazemos, se o nosso testemunho, se as nossas atitudes dizem o contrário. Marta estava atarefada. Marta estava, nos dias de hoje eu vou dizer que Marta é aquela que está todos os dias na igreja. Marta é aquela que é a primeira a chegar e a última a sair. Aquela que tem o prazer de limpar, aquela que tem o prazer de servir, aquela que tem amor em servir. A Bíblia não diz que Marta está errada, a Bíblia não diz que Marta, sabe, que Marta que Marta não agradava ao Senhor. Apenas a comparação de Marta, que está muito preocupada nos afazeres, e Maria, que parou tudo para ouvir o Senhor. Quem você é nesta noite? Quem você está sendo? Marta ou Maria? Às vezes estamos dentro da igreja pregando, cantando, fazendo tudo para Deus, né? Para a casa de Deus, para a obra de Deus. Mas não estamos ligadas a Deus. Estamos fazendo para Ele. Não estamos fazendo por Ele. Como assim, irmã? Estamos fazendo a obra, estamos, sabe, fazendo tudo acontecer, estamos pregando, estamos evangelizando, mas estamos esquecendo do nosso relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Estamos esquecendo de cuidar da nossa coroa. Estamos esquecendo de fincar as nossas raízes na rocha, criar alicerce, se apegar, se segurar na palavra, no Senhor. Porque quando vier a tempestade, quando vier o vento forte,
A tua raiz vai estar enraizada. A tua raiz vai estar fincada. Não vai ter homem que fale o contrário. Não vai ter palavra contrária que vai te derrubar, que vai querer lançar sobre você nenhuma palavra de maldição, palavra errada a teu respeito. Porque você tem intimidade com Deus Todo-Poderoso. Você tem ligação direta com o trono de Deus. O véu se rasgou. Jesus deixou seu trono de glória. Desceu. Habitou entre nós durante 33 anos. Para isso. Para que eu e você entre no nosso quarto e fale com Ele. O que você perguntar, Ele vai te responder. Uma vez, amados, eu ouvi de uma pessoa dizer assim, olha, a pessoa veio me perguntar algo e eu disse assim, pergunta para Deus. E naquele momento eu não queria falar. Eu disse, pergunta para Deus. E essa pessoa disse assim para mim, não, tem coisas que Deus não fala. Como assim? O Deus que eu sirvo fala tudo. O Deus que eu sirvo, o que eu perguntar, Ele vai me dizer. A não ser que não seja da vontade dEle me responder. Porque tudo passa pela vontade de Deus. Ouvimos hoje em dia, né, as pessoas dizerem, né, que tem que determinar, que tem que não aceitar, que tem que fazer isso, como que nós tivéssemos o poder de encostar Deus na parede. Deus é Deus. Ele fala quando Ele quer, o que Ele quer e para quem Ele quer. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer coisa que você quiser saber, pergunta ao Senhor. Pergunta a Deus que Ele vai te responder. Como assim, irmã? Olha o que Ele diz aqui, amados, no livro de Lucas, onde nós estávamos, né? No Lucas 11. É rapidinho, só para a gente finalizar. No capítulo 11, quando Jesus diz assim, olha que coisa interessante que Jesus fala aqui, ó. No capítulo 11, versículo 9. Olha o que Jesus diz. E eu vos digo a vós, pedi e dai-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. Quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Como pode? Tem coisa que Deus não responde. Ele diz na palavra dele, pedi, dai-se-vos-á. Só que é muito fácil pegar este versículo e dizer que pedi, e dai-se-vos-á a bênção que nós queremos. Pode sim, amados, também. Mas aqui fala de relacionamento. Aqui Jesus está falando, logo anterior a isso, Ele ensina o Pai Nosso. Ele está dizendo que diante do Senhor, aquilo que a gente coloca diante do Senhor, né? Ele fala assim o quê? Ele está ensinando o povo a orar, Ele está ensinando o povo a pedir, Ele está ensinando o povo a ir até Ele. Durante os 3 anos de ministério, Jesus nos ensinou tudo o que nós precisávamos saber. Está tudo aqui, ó, toda a resposta para nós está aqui, na Bíblia Sagrada. Esse aqui, amados, é o manual do crente. Aqui é a bula. Sabe o que é bula? É aquela bula, aquela receitinha que vem dentro de um remédio. Ali vem dizendo a composição da medicação, vem dizendo a contraindicação, ali vem dizendo a posologia, que quer dizer quando deve ser tomado, a quantidade que deve ser tomada. Aqui não há contraindicação.
Aqui não há contraindicação. Aqui, medite sem moderação. Medite na palavra de Deus sem moderação. Medite de dia e de noite. Foi Deus que falou. Não é palavra da irmã Darcilene somente, não. Ele diz, medite de dia e de noite, e não te aparte da lei deste livro, porque tu serás bem-sucedido. Tu serás bem-sucedido. Amém? Mas é preciso parar. A mensagem que eu quero deixar no coração dos irmãos nesta noite. Mirela, paz do Senhor, amada. Seja bem-vinda. Depois pegue a mensagem do começo. Deus vai falar contigo. A palavra de hoje é: escolha a melhor parte. Deus está mandando para de se preocupar, para de estar tarefado, para de se preocupar com o dia de amanhã. A Bíblia diz, Jesus disse, que entrega o dia de amanhã ao seu mal, né? Cada dia ao seu mal. Um Deus que se preocupa com as aves do céu, com o alimento deles, não se preocuparia com você? Que a você, que ele deu o filho dele, por amor a mim e a você, porventura, ele não se preocuparia? Porventura, ele não tem o melhor para nós? Amados, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro mandamento. Nós temos que amar Ele pelo que Ele é. Simplesmente amar. Simplesmente amar. Quando nós nos colocamos na posição de simplesmente amar, o Senhor abre as janelas do céu e derrama sobre nós medidas sem medidas. Temos que amar, temos que esquecer. Outrora fomos sozinhos, não tinha quem lutava por nós. Hoje nós temos o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que observa você quando você acha que não está sendo vista. Quando você está em tua casa, quando você está perdido nos teus pensamentos, quando está pensando em desistir, em parar. Ele está ali do teu lado, dizendo: filho, filha, não para não. Olha para mim. Olha para o alvo que sou eu. Quando você olhar para mim, você vai ver o que eu tenho para ti é muito maior diante daquilo que tu tem pedido, tem esperado. Mas olha para mim, para de querer agradar todo mundo, para de querer ser alguma coisa para os outros. Seja alguém para mim. Aleluia. Seja alguém para o Senhor. Queira ser alguém para o Senhor. Amém. Glória a Deus, bendito e exaltado é o nome do nosso soberano Deus. Amados irmãos, eu glorifico a Deus pela vida de cada um. Até por aqueles que eu não conheço, mas que compartilha, mas que ouve essa mensagem. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de vocês. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo se instale no seu coração. E que tudo quanto você vier a fazer, você venha prosperar, porque o Senhor é contigo. Amém. Glória a Deus, bendito e exaltado é o nome do nosso Senhor. Amados, eu queria pedir aos irmãos que compartilhem essa mensagem. Me ajude, nos ajude a levar essa mensagem a tantas pessoas que neste momento estão sem saber o que fazer da vida, que estão nesse momento querendo a resposta de Deus, querendo ouvir algo da parte de Deus. Se essa mensagem tocou teu coração, se falou contigo, se fez você meditar,
envia para os teus contatos do WhatsApp, envia para os teus contatos do Messenger. A irmã Darcilene não quer ser famosa, não. A irmã Darcilene quer que vidas sejam transformadas. A irmã Darcilene quer que vidas sejam restauradas. Que assim como Deus um dia me resgatou do lamaçal do pecado, que essa graça possa se estender às outras pessoas. E se hoje eu estou aqui, amados, ministrando a palavra, foi porque mensagens como esta, mensagem de homens e mulheres de Deus chegaram até mim. Alguém compartilhou, alguém mandou para mim no momento que eu precisava. Amém? Amados, que o Senhor Jesus Cristo te dê uma sexta-feira abençoada. Um final de semana repleto de novidades da parte de Deus. Amém? Fica na santa paz de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo esteja contigo hoje e sempre. Amém?